Bom dia, boa tarde, boa noite, Benino Odete Paulista, Fernando Baiocco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos capítulos para a gente falar sobre networking, falar, obviamente, sobre BNI. E hoje estamos aqui com ela, né? Demorou para estar junto conosco, oficialmente, né? Hoje anos, eu diria, anos. Depois a gente vai contar isso durante o nosso podcast hoje, né? Vamos tirar limpo isso aqui hoje, né? A diretora consultora do BNI Bárbaro, uma das equipes mais nova ali de Ribeirão Preto, um horário totalmente diferente, na hora do almoço, um negócio bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive. Então a gente está aqui, ela, né, sócia proprietária da Paro e Fierramonte Advogadas Associadas. A gente recebeu aqui, no outro capítulo, a sócia dela, a Marcela. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui, né? De frente com você, bora conversar. Bora, vamos lá falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua empresa, Sim. Falar um pouquinho sobre, né, a sua história, que parece ser curta no BNI, mas não é curta, né? A gente vai entrar nesse assunto. Não vou falar agora, não vou dar spoiler antes, não, né? Mas fala pra gente. Paro e Fierramonte Advogadas, fala pra gente. A sua sócia já falou, mas fala a sua visão. Vamos ver se a gente consegue criar briga entre as sócias. Olha o sonho, né? A meta. Não vai fala conseguir. Fala pra gente, o que é advogado? O que é a sua escritório? Inicia Paro e Fierramonte quando eu prestava concurso, né? Na verdade, a Má inicia em Franca, aqui. Inicia aqui, em Franca, exato. Porque nós estudamos juntas, e aí nós fizemos estágio na Justiça Federal. Então essa história vem de longa data já. É longa data. Entendeu? Nós fizemos faculdade juntas, e aí nos conhecemos na Justiça Federal, fazendo estágio, e a nossa forma de trabalhar sempre foi complementar. Então eu percebi isso, existia vários outros estagiários, mas a gente tinha uma sintonia na forma de trabalhar mesmo, assim. Então, tanto que depois dentro ali a gente tem uma carreira também como estagiária, né? Eu acabei trabalhando no gabinete, e ela também. Justamente porque a gente foi trilhando mais ou menos o mesmo caminho. E aí, nesse pensamento, a gente foi ficando amigas, tudo. Aí separamos, né? Ela formou, voltou para a cidade dos pais dela. Mentira. Vocês duas separadas? Em algum momento da vida a gente foi separada, gente. Vocês nasceram siamesas, você não sabe disso. É de alma, é de outras vidas. E aí... a gente continuou amiga, continuou se falando, tudo. E eu já tinha tido experiência com o escritório. Já tinha tido experiência em empresa, já tinha tido experiência prestando concurso, né? Fiz um ano ali prestando concurso. E aí me ocorreu, advogada, eu não tinha ainda testado como seria ter o meu próprio negócio. E a vida toda as pessoas sempre me falavam, Bárbara, você é muito advogada. Tudo quanto é tipo, sabe, desde pequenininha, tudo quanto é tipo de problema, de rolo, de confusão. Você comprava. Olha a Bárbara lá tentando ajudar. Olha a Bárbara tentando resolver. Sempre. Aí eu liguei para ela, a mãe dela também nessa mesma ideia de advogar e tal, comprou ali o escritório, as coisas do escritório dela, né? Que ela já deve ter contado. Ei, mamãe boa, hein? Aí eu falei pra ela, Má, vamos montar aqui em Ribeirão? O que você acha? Aí ela, amiga, vamos. Só que uma coisa muito interessante sobre isso é que a gente tinha um prazo para dar certo. Então... Tinha data de validade. Tinha, né? Ela, porque a mãe dela falou, não, tudo bem, quer ir, vai, mas você tem ali, né, os seus 6 meses, e meus pais também, né? Porque então, assim, a gente... Tinha a faca no pescoço. A gente não, né? Estávamos nós duas numa cidade... Não conhecia ninguém, tem essa ainda agravante, a gente não conhecia absolutamente ninguém. Vocês fizeram com faculdade aqui em Franca, né? Em Franca, e fomos para Ribeirão, né? Porque aqui a gente entende que tem muito advogado, muitas faculdades, e lá as nossas chances seriam maiores, né? Eu não sei de onde a gente tirou isso. Mas sempre tem essa ideia de que Ribeirão Preto é a maior cidade, vai ter mais oportunidade. Que daria certo. E aí, então, a gente... Sabe aquela história do queimem os navios, queimem os barcos? Que você esquece... É a nossa única oportunidade, não tem plano B. Não tem fuga, não é tem aqui, pra onde tem que fazer ir, as pessoas estão acreditando na gente e a gente tem um prazo para dar certo, porque se não der, a gente vai ter que voltar cada um para sua casa, né? Um total de R$0 um sonho. E aí a gente foi abrir na cara e coragem mesmo. Encontrou um local mais em conta, próximo ao fórum. Abrimos o escritório, bem pequenininho mesmo. Se a gente levantasse as duas, a gente brincava ao mesmo tempo, trombasse, já se esbarrava. Não cabia a gente ali direito. Mas o que é para ser, tem muita força. Muita força mesmo, assim. Porque desde o dia 1... a gente nunca precisou, assim,
pedir ajuda para os pais, que é normal naquele começo, né? Olha, eu Sim. preciso de um Dá respaldo, um cascalho aí, me ajuda aqui. a pagar uma conta. Nunca precisamos, nunca. A gente começou a fazer aquele comecinho de carreira mesmo. Passamos por prestar serviços para outros escritórios, audiências e tudo mais, e fomos construindo, passo a passo, aquele dinheirinho contado, mas a gente foi fazendo. E uma coisa que é muito legal é que nós somos muito parecidas, mas com perfis diferentes. Mas tem uma coisa em comum: boa de trabalho. Nós somos boas de trabalho. Se tiver que ficar até meia-noite, a gente fica. Quantas vezes de sábado, de domingo, atendimento? Então, assim, a gente não tinha... Eu lembro até que tinham colegas advogados, homens, né, que estavam ali muito à nossa frente em questão de quantidade de tempo, de escritório e tal, e eles falavam assim para outras pessoas, chegavam até nós: nossa, eu fico impressionado com a força de vontade dessas duas, porque elas estão ali batendo aquele saltinho delas no fórum para cima e para baixo, falando com o juiz de igual ali. E a gente, é assim, humildade e força de vontade. E aí, nessa trajetória, nós fomos construindo no direito de família, né? Por quê? Perfil, mulher. Então, isso fez as pessoas se aproximarem mais da gente, né? Se sentirem mais acolhidos e a vontade para falar de assuntos complicados, né? Família, tem várias coisas, né? Divórcio, não é só bens, filho. Muitas, é uma coisa muito íntima. Então, assim, você vê... Dificilmente tem um divórcio que é tranquilo. Não, é complicado. Todos são bem delicados, assim, principalmente com criança. Entendi. E aí nós fomos tendo muito resultado legal mesmo, principalmente por nós termos essa visão para a criança, que não é normal se ter, porque dentro de dois adultos ali em conflito, alguém tem que olhar para a criança. Não é que os pais fazem de propósito, mas é uma incapacidade mesmo, sabe? Dentro das fases do processo, da negação, do sonho que ficou para trás. Então tá todo mundo ali focado na própria dor, né? Sempre tem alguém que tá tranquilo com a decisão e tem alguém que tá puto. Mas até quem tá tranquilo tá sofrendo ali o luto. Entendi. Porque também tinha uma expectativa. Então, mas esquece a criança. Então, eles começam a falar muito sobre como eles se sentem, o quanto aquilo tá doendo, e a criança. Mas eu posso fazer tal coisa? Pensa na criança. Então, nós temos esse diferencial, e isso foi alavancando cada vez mais, a gente foi atraindo mais cliente. Só que nós também gostamos muito dessa parte empresarial e como... Que tudo a ver, né? Não, bem oposto. Bem oposto mesmo. Mas é porque, como somos duas, eu amo muito essa questão do direito de família. Por quê? Porque vim de pais divorciados. E acho que poderia ter sido feito um trabalho muito melhor em relação a isso. Entendi. Já a Marcela, ela gosta bastante do empresarial. Ela tem um pensamento mais objetivo, sabe? Uma questão mais contratual. Mas como a gente faz tudo muito juntas, como você disse, grudadas, nós temos as mesmas especializações. Então, quando era família, ela foi para a área da família comigo, fez as pós dela, juntou comigo. Quando ela falou, vamos abrir um pouco o leque e vamos acrescentar o direito empresarial, eu gosto muito, eu fui pro lado dela, fiz os cursos com ela. Até porque, como éramos só duas, então, às vezes, se uma não tivesse ali no momento, a outra tinha que dar esse respaldo, fazer esse atendimento, ter esse conhecimento. Então, a gente fez sempre isso tudo muito juntas. Legal. E aí, no meu bloco de notas, né, eu sempre conto essa história, eu anotei ali um desejo, porque eu ouvi falar de um tal de BNI, né? Em 2013, eu acho que tá minha anotação no bloco de notas. Foi você, então. Eu sou a história do bloco de notas. Anotei no bloco de notas, ouvi falar um negócio de BNI e olha que engraçado, a força do pensamento. Era no Iguatemi na época. Então tá escrito BNI Iguatemi. Aí cheguei no escritório, falei com a Marcela, você vai falar BNI? Ela fica, eu não sei, BNI. Falei, então, BNI, negócio de... Eu vi alguém conversando perto de mim, começamos a pesquisar. Pesquisamos, fomos atrás. Porque que negócio é esse de empreendedor que se reúne, de empresário? E uma outra coisa minha e da Marcela é que era assim. Quando a gente abriu o escritório, a inauguração da lanchonete do BNI. Aí a Marcela... não sei. Então, tudo a gente queria saber. Muito curiosa. Sim. Muito curiosa. É importante isso, né? Tem que ter isso mesmo. Empreendedor tem que ter. Você não pode ser uma pessoa acomodada, parada na sua casa, esperando cair, né? Do céu. Aí a gente... O que é esse BNI, gente? Aí fomos pesquisando. Nossa, mas isso aqui não é muito perfeito. Não tem como dar errado um negócio desse. Um monte de empresário reunido para fazer negócio, para fazer relacionamento. Aí a gente ficou, né? Não, a gente tem que participar. Tem que participar. Só que teve que esperar o tempo de maturação do negócio, completar os 2 anos, fizemos lá a nossa ficha, né? Porque era ficha manual.
São veinhas já, E aí, na hora de decidir quem que vai, quem não vai, a Marcela sempre teve um perfil mais comercial. Sei, não é porque ninguém queria cortar cedo, não. Tem essa parte. Vou chegar nessa parte aí. Então é porque ela tinha mais a perfil empresarial. Tinha o perfil mais comercial. Entendi. E eu também não sou muito fã de acordar às 5 da madrugada, não. Mas tá bom. Mas a gente tinha na cabeça, em algum momento, que a gente ia fazer essa troca. Ia ficar ela um tempo, eu um tempo, né? Mas aí, depois, uma pessoa que está bem aqui na minha frente, explicou pra gente que quem senta na cadeira constrói ali, né, o relacionamento. Exatamente. Então, a gente entendeu isso. E aí, então vamos analisar um futuro, um grupo, alguma coisa assim. Mas então, aí começa a nossa história no BNI com a Marcela. Então, você que ouviu, você que foi atrás... E aí você deixou a bomba com a Marcela? Basicamente, a gente faz tudo juntas. A bomba ficou dividida, porque eu basicamente ia junto em todos os... Vou contar isso agora. Eu estava com ela em tudo. Eu conheço cada membro, cada grupo. Porque... isso é verdade. Tanto que tinha até uma piada, uma brincadeira, que quando ia fazer as trocas dos cargos, eles falavam pra Má, e a Bárbara vai ocupar que cargo? Quando? Porque eu estava sempre com ela. Sempre junto. Então, ela fazia 1 a 1 no almoço. Eu estava junto. E por que a gente fazia isso? Porque eu tô te falando, a equipe era nós duas. Então, assim, se ela precisasse atender alguém ali, eu precisava conhecer eles. Eu precisava saber o que ela estava falando, quem que era. É verdade, você estava mesmo. Ia almoçar, tinha um happy hour. Tava junto, tava em a Bárbara. tudo. Tinha fazer alguma coisa, a Bárbara tava junto, exatamente. Se eu não tivesse, eles perguntavam. Cadê a Bárbara? Então, a gente construiu uma história dentro, graças ao trabalho, o legado dela, e eu estava sempre acompanhando ela. Eu brinco que ela é minha musa inspiradora dentro do BNI, né? Nós somos BNI lovers, né, gente? A gente acredita demais em tudo aqui e gosta muito mesmo. Então, eu fui acompanhando ela em tudo, ela foi acompanhando cada cargo, o crescimento dela, assim, foi... Nós duas, né? Porque nós começamos 2 meninas há 10 anos atrás. É verdade. E aí, ela dentro, ali, em contato direto com os empresários, eu brinco assim, eu falo real mesmo, assim, até o vocabulário é outro, para quem está dentro do BNI. Aquilo que acontece que são aquele, né, o famoso, aquilo que você não vê, né? Não é mensurável, né? Você cresce muito como pessoa, o vocabulário, a vestimenta, tudo muda. A forma de pensar... Tudo. E aí eu fui convivendo com ela todo esse tempo. Ela foi crescendo, foi despontando dentro do BNI. E aí chegou a presidente de equipe, depois chegou a diretora do estilo. Foi quando eu recebi o meu convite. Essa história ainda tá na minha garganta. Eu vou falar calma. Nada. Porque, para quem tá assistindo, são 7 anos de BNI, eu passei 5 anos convidando para fazer parte do BNI, sabe? Alguma pessoa, vai, acorda mais cedo, pega outra equipe, vai para outra área. A pergunta, tinha no almoço? Não, no almoço não tinha, mas tinha outras equipes em outro horário. Me chamou para ser diretora? Tô brincando. Eu não era o diretor naquela época. Não era o diretor. Tô brincando. Bom, então, né, vocês vieram com essa construção, né, com o desenvolvimento do próprio escritório como um todo. Isso. Né? E aí vocês começaram a trabalhar em algumas áreas mais específicas. Sim. Né? Então, hoje, fala pra gente, hoje o escritório atende... O foco do escritório atende o quê? Empresários. Empresários. Empresas. Que tipo de atendimento vocês fazem? Nós fazemos um 360 dentro da empresa. Então, a gente cuida da sua empresa de tudo. Eu preciso de um contrato social, a gente faz. Eu preciso ter um sócio, um acordo de sócio, a gente faz. Tudo que você precisar dentro da sua empresa, né? Então, a gente cuida. E um serviço que a gente gosta, né, de ter, porque a gente quer o quê? A empresa ali com a gente. A gente quer acompanhar o crescimento da sua empresa e quer que ela cresça respaldada dentro da lei, né? Então, o que a gente oferece? Uma assessoria mensal. Certo. Então, esse hoje é o nosso principal serviço, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica meio assim, uma assessoria, advogado é tão caro. Não é. A gente faz de acordo com cada empresa. Porque vai ter empresa que vai ter 1 funcionário. Vai ter empresa que vai ter 100 funcionários. Então, não dá para ter o mesmo investimento, né? A mesma... Não, então a gente vai se moldando e nenhum contrato dentro do Aparelho Feramonte hoje é igual para cada um. Então, cada um vai ali e vai contar para nós, eu preciso de... por exemplo, eu preciso de contratos. Eu preciso só que... Eu assino muito contrato, tem uma rotatividade muito grande, eu preciso só que vocês analisem. Tudo bem.
só contratos para você. Não, ó, eu tenho um problema que, na verdade, não é só contratual. Eu também tenho questões judiciais. Tem problema, a gente vai fazer um contrato para você para essas questões. Aí tem outros que não. Olha, eu já tive empresa, eu já quebrei, eu tenho problemas na minha pessoa física. Vocês cuidam de tudo para mim? Também cuidamos de tudo para você. E aí, e qual que é a vantagem disso? Porque muito se vende, se fala sobre um trabalho preventivo. Mas o que é um trabalho preventivo? Você não consegue prever uma coisa que você não conhece. Sim, é verdade. Entendeu? Então, não prever o quê se eu não sei quem é? Não sei quem é você. Não sei o que a sua empresa faz. Não conheço nada sobre você. Vou prever o que para você? Não, eu só vou apagar incêndio. Então, quando você vier até mim, eu vou ficar apagando lá. Ah, Bárbara, ó, recebi um processo porque um fornecedor não me entregou tal coisa, nananã. Enfim, aí, vou apagar esse incêndio aqui para você. Que é bem diferente de eu ter ali contato diário com você. Eu tenho uma coisa que eu conto que as pessoas ficam tipo assim, não é possível, eu não imagino vocês duas. Mas, por exemplo, a gente já atendeu uma construtora, já. E eles chegaram com muito processo. Muito processo. Aí, eles estão me questionando, as pessoas que trabalhavam com ele, eram prestadores de serviço, estão me questionando, eles têm muitas dúvidas. Aí eu olhei para a Marcela falou assim, vamos até eles. Vamos. Nós pegamos nosso saltinho, fomos lá lá no meio da terra, chamamos eles todos, reunimos, colocamos cadeira. Gente, então, você já imaginou essa mulherada, a morena, a loira, de salto alto, no meio da obra? Gente do céu. No meio da obra, sol, sábado. Falamos, é o seguinte, quais são as dúvidas? Pode começar. Esse é cara e a coragem. Nós somos o jurídico da empresa. Pode começar. Aí começou. Sabatina de pergunta. E a gente lá, respondendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Respondemos. Esgotamos todas as dúvidas deles. Aí, tudo bem agora? Vocês estão tranquilos? Então, gente, esse é o nosso telefone. Vocês podem ligar a qualquer momento, tirar qualquer dúvida. Nós estamos aqui não só pela empresa, também para resguardar vocês. Porque, às vezes, o empresário ele não sabe que mudou uma lei, agora eles têm direito. Antes não tinha, agora tem que pagar tal coisa. Então, não é na maldade. E lei nem muda, assim, do dia para noite no Brasil. É Brasil, né, gente? Então, a gente trouxe essa visão para eles. Olha, conte com a gente, porque se realmente tiver alguma mudança, algum direito que não está sendo pago, nós vamos orientar a empresa para regularizar, porque a nossa intenção é essa. Juro, caiu para zero. A gente acabou com todas as... E aí, quando eles iam rescindir com a empresa, os que tinham mais... Aquele perfil problemático, Sensíveis. Exato, sensíveis demais, né? Aí a gente levava até o escritório, explicava, tirou todas as suas dúvidas. Você está seguro? Porque é essa insegurança. Aí o que acontece? Uma pessoa sai insegura, aí vai lá, encontra uma pessoa com más intenções, e aí processa a empresa por coisas que nem tem direito. Tá num churrasco de família, e aquele faz primo comentário. que acabou de formar... Imagina, mas você tem direito. Aí você entende a importância de você ter um jurídico que passa essa segurança também para os seus prestadores, para os seus funcionários? Essa é a nossa função. E aí a pessoa não vê isso, não consegue enxergar e procura a gente quando tá tudo assim, um incêndio. Já pegou fogo, aí... pegou fogo. É pior, né? Porque já deu dano, prejuízo. Não, e aí você gera uma cultura de processo, porque aí vai em um processo, aí conta pro outro, aí que encontra o outro. Aí daqui a pouco quando você vê, e processos podem quebrar uma empresa, né? Você vai num incêndio lá e você precisa fazer um acordo. Aí o cara fala, põe lá no pau lá, que pelo menos o acordo você consegue. Entendeu? Pronto, aí todo mundo, né? A importância de você ter um jurídico realmente preventivo. Então, por exemplo, outra empresa também que a gente já está, uma das nossas mais velhas, assim, com a gente aí de casa. Ela começou com a gente com uma franquia, está com mais de 100. Trouxe uma questão para a gente olhou a questão e falou assim, isso aqui vai te trazer uma trabalhista. Ela vai te trazer um problema. Ah, mas eu queria contratar, vai te trazer um problema. A gente já consegue. Por quê? Porque é muito tempo, experiência. Bate o olho, você já vê o perfil. Você já consegue identificar ali e falar, isso aqui vai... Aí é o trabalho preventivo. Para você o quê? Ter paz. O que a gente faz? Nós somos resolvedoras de problema. Então, a gente resolve o problema para você ter paz. Você deixa na nossa mão e vai trabalhar. Porque quando o empresário está trabalhando, ele não consegue ficar pensando, ai, meu Deus, mas eu tinha que fazer isso, mas o fulano está me cobrando aquilo. Não, esquece. Esquece isso, passa pra gente e você trabalha em paz, senão você não consegue trabalhar. Você coloca dentro da sua empresa um departamento
Isso. responsável por aquela, Isso. especialista naquela atividade, e você, como empresário, fica tranquilo. É isso. Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Né? E aí a gente cria grupos também com as empresas, que é para terem acesso a gente em tempo real. Eu só achava que só eu tinha um bando de grupo no WhatsApp. Né? Não. E aí as pessoas me chamam, falam que a gente é corajosa. Porque quando nós abrimos, né, iniciantes que éramos aprendendo a jogar o jogo, colocamos nosso telefone pessoal. Ah, que legal. Que é o mesmo até hoje. Então, eu e a Marcela, a gente recebe ligação nas férias, de manhã, de tarde. Aí as pessoas falam, vocês não acham que vocês deveriam trocar o número? Não. Funciona pra gente. Os nossos clientes gostam de ter esse atendimento mais personalizado, mais próximo da gente. Não causa problema, não é um transtorno, a gente já tá acostumada. Entendeu? Férias pra quê? A gente atende mesmo. Não, e assim, nada impede que você não faça aquela primeira recepção e passe agora pra sua estrutura, Não, hoje né? a gente tem uma estrutura também, graças ao BNI, tá? Porque quando a gente começou, éramos 2. Hoje somos 5. E vamos ter que mudar. E nós estamos indo pra nossa... Nós fizemos uma mudança na pandemia. Tem esse detalhe, que foi na época que todo mundo estava fechando. O BNI fortaleceu muito e a gente conseguiu mudar de uma sala para 2. Eu lembro. Aí depois a gente foi para um local... Foi nessa época que veio a cadeira caramelo, né? A história da cadeira caramelo. Eu comentei rapidamente com a Marcela. A Marcela ela desconversou, mas foi nessa, né? Quando vocês tiveram 2, né? Foi. Quase deu o divórcio da sociedade. Não deu divórcio, mas gerou uma tensão. Entendi. É difícil a gente brigar, mas a gente não briga, mas gerou uma tensão. Porque eu inventei, quer que eu conte a história da caramelo? Conta. Eu inventei, gente, que eu queria uma cadeira caramelo. Não sei da onde, voz da minha cabeça. Eu amo decoração e tal. E aí, eu e Marcela saímos numa busca enlouquecida por cadeiras caramelos para a cidade. Fomos, sei lá, em mais de 10 lojas, não achamos a tal da cadeira caramelo. Nada. Aí, nós tínhamos umas cadeiras pretinhas, assim, de estofado pretinhas. Aí eu olhei, assim, e falei, amiga, e se a gente fizesse a nossa própria cadeira caramelo? Uma restofar. Porque hoje tem muitas cadeiras caramelos, né? Antigamente não tinha. Aí, a Marcela, vamos ver. Ali eu já percebi que ela não... Gente, não comprou ideia. Será? E aí a gente foi numa loja de tecidos e não tinha tecido. Só tinha um tecido que era um tecido para barco. Beleza. Aí Marcela falou, amiga, mas é para barco. Falei, amiga, vai ficar bom. Mas ele tem tipo umas marquinhas assim, né? Rugadinho. Né? Aí eu prometendo, não vai ficar, amiga, vai ficar bom sim. Aí ela, tá bom, vamos. Mas ali já começou a ficar tenso o clima. Aí levamos. E eu tensa, pensando, meu Deus, tem que dar certo. Que se não der certo, a culpa é minha. Vai voltar. A culpa é toda minha. Você verdadeiramente colocou sua amizade à prova. Não coloquei à prova, gente. Para, Baioco. Não, só tô falando. Só tô comentando. Quem isso? Aí... nosso escritório ficava num prédiozinho com 2 andares, então dava pra ouvir tudo, né? Aí a moça avisou, olha, chegou as cadeiras. Aí eu desci, ela ficou lá me esperando na sala com a porta aberta e ela só escutou eu gritando assim, ai, graças a Deus, é bonita, amiga. Porque elas ficaram lindas, Legal, todo mundo vai na sala e fala, nossa, como são lindas, mas gente, foi sorte, assim. Foi sorte. Porque foi por muito pouco. E todo mundo vai lá falar, essa é a cadeira caramelo, gente. Tá até hoje, tá? Tá lá. 9 não. Pandemia, né? 6. 6 anos. 2020, 25, 5, né? Foi no 2º ano, né? Logo depois de enfim, muitos anos aí de... E aí vocês... Foi no ano, 2º, 3º ano de vocês. Muitos anos aí de cadeira caramelo pra nós, graças a Deus. E como é de barco, ela é resistente. Olha lá. Tá vendo? Tá tudo certo. E pode até derrubar café. Não tem problema nenhum. Não tem, porque é impermeável, tudo perfeito. Bom, Mar, você escutou sobre o BNI, certo. E você jogou essa bomba na mão da Marcela. Marcela entrou, né? Faz uma análise para mim. Fala assim, o seu escritório antes do BNI e seu escritório agora depois do BNI. Gente, se eu pudesse mostrar as fotos, vocês ficariam chocados. Era uma portinha, uma salinha, não cabia nós 2 de pé ali. Hoje nós estamos no Guatemi, né, que é, poxa, uma bela de uma localização, né? Sim.
no business, vamos ter que mudar para outra sala. Isso eu estou falando só de estrutura, de questão de financeira. Sim, quando eu falei do escritório, tipo assim, realmente o escritório como um todo, equipe né? de 2 para 5. Financeiramente, o BNI já é mais de 30%. 40%, eu acho. Dos clientes. De clientes aí. Das 20 empresas, nossa, a maioria veio do BNI. E nem só isso, né? Se fosse só isso, mas toda a mentalidade, né? É isso que eu ia perguntar. E a Bárbara? Antes do BNI, depois do BNI? Por mais que você só entrou como diretora agora há pouco tempo. Eu tenho 2 Bárbaras, na verdade, né? Tem a Bárbara, que vinha evoluindo junto com a Marcela, porque como nós fazemos tudo juntas. Sim. Ela vai me trazendo as coisas, ela vai me contando, ela vai mudando a forma como ela se vestia, como ela se portava. Eu fui também acompanhando ela, a gente foi frequentando outros eventos, aprendendo com vocês, né? E aí teve também um momento em que eu tive a neném, né? Então, eu fiquei grávida, Eu quase não conhecia a Eva, você não mostrava a Eva de jeito nenhum, só conhecia dentro da barriga. É que eu sou uma... Mãe coruja. Mãe coruja. E eu me dediquei 1000%, né? Nem 100%. Então, assim, eu me afastei muito do que eu gosto, que é o meu trabalho, que é a parte de estar ali no escritório. Mas é um momento de vida, né? Não tem como, né? Sim. Então, e o convite que vocês me fizeram para ser diretora, eu até falei isso na Conferência Nacional, mas me trouxe de volta para mim. Foi um caminho, assim, de volta mesmo, assim. Porque quando você é mãe, e fala, nasce a criança, nasce uma nova mulher, realmente, você fica um pouco perdida ali, porque você vive para outro ser humano, não mais para você. Então, eu me perdi ali, né? Nesse amor todo, nessa dedicação toda. E aí, esse convite me fez voltar e falar, nossa, calma, eu amo isso daqui, eu também preciso voltar para mim, porque a minha filha precisa de uma mãe bem feliz, né? Sim. E aí, eu volto pro BNI, agora numa outra situação, né? Ali em contato direto com os empresários que estavam também ali sobre a minha responsabilidade para lançar a equipe. Então, nossa, isso eu não tenho nem palavras assim para agradecer vocês. A gente falou sobre isso na conferência, foi um divisor de águas em vários momentos. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas brincam e falam assim, e vocês duas? Quando vocês vão sair? Só os dias que o Baioco me chutar. O dia que ele tirar a gente à força, empurrar a gente de lá. Porque a gente não vai sair dali, sabe? Ali pra gente é gratificante, a gente gosta de estar ali. Né? Só agregou no nosso negócio, pra nossa pessoa, no nosso CNPJ e pro nosso CPF. Então, a gente só tem a agradecer. E você veio para o BNI em uma situação bem tranquila, né? Porque você já veio para lançar uma equipe, Nossa, né? Que é super tranquilo, é a coisa mais tranquila que tem, assim. E falando em convites, a Marcela devolveu o meu incentivo. Ah, é? E aí, no dela, eu falei, vai, amiga, vai, você vai arrasar. No meu, ela falou, vai, claro, você vai arrasar. Eu assim, gente, mas eu tô com uma neném. Não, vem. Tá quentinho. Vem, amiga, é de boinha. Não, gente, foi muito desafiador. Porque assim, por mais que você tivesse esse contato com o BNI, você nunca foi membro. Não. Eu sempre estive próximo. Tudo bem, mas é uma outra vivência, né? E aí você vem, finalmente, para fazer parte do BNI. Aliás, eu vou contar para vocês, tá? Que ela só entrou por causa que o nome da equipe é BNI Bárbaro, tá? Não é, gente. Então é só por causa do nome dela, tá bom? Ela vai dizer que não é verdade e é verdade, tá? Isso é ciúmes. Ele é muito querido, amado. A gente já cansou de falar 1000 vezes que a gente tá aqui por causa dele, porque ele insistiu na gente. Mas ele tem esse negócio que eu não entrei pelo convite dele. Exatamente. E aí entrou para lançar o BNI Bárbaro. Como é que foi essa experiência? Nossa, enriquecedora, cansativa, mas ao mesmo tempo desafiadora. Eu não sei, não tenho nem palavras, assim, mas não faria tudo de novo. Ótimo, então, a gente precisa lançar uma equipe. Não agora. Vamos dar um tempinho. Acabei de começar a minha equipe de novo. Não, lançou agora. Lançou 6 meses, gente. Calma. Com 6 meses, né? É um bebê. Né? Mas cresceu bem. É um bebê que faturou 600 mil já. Tá vendo? Então, essa experiência de lançar essa equipe, de ser diretora consultora, é uma equipe jovem. Não jovem só de tempo de existência, mas dos empresários são jovens também. Tem vários empresários jovens. Existem aqueles seus empresários mais experientes, mas a sua maioria são jovens, né?
eu acho que esse é o desafio do Bárbaro hoje. Porque é um pessoal, a maioria jovem, né? Uma energia lá em cima. Então, todo mundo que vai conhecer a equipe gosta muito. Eles estão prontos para fazer negócios, fazem muitos negócios, mas ainda tem que ter essa condução maior, assim, do caminho. Até porque lançou faz 6 meses. Sim, estou aprendendo ainda também a metodologia. Estamos aprendendo todos juntos, eu falo para eles. Né? Você tem a sorte, você tem uma consultora própria, né? Eu amo, gente. Sua casca de bala tá lá, ela te ajuda, tira as suas dúvidas quando precisa. Tira, isso é um fato. E agora, hoje, né? Então, deu 6 meses, foi aquela loucura do lança e vocês se encontram lá no Coco Bambu, né, atualmente. Estão procurando alguns outros lugares para ver se mais o Coco Bambu melhor se adequa a vocês ali. Até agora. Porque é um horário diferente, é uma experiência diferente, inclusive, né? Sim. Todas as equipes em Ribeirão Preto são de manhã cedinho e a sua, a gente fala na hora do almoço, mas ela se reúne um pouco antes do almoço e almoçam juntos, né? Que é uma dinâmica diferente, né? Sim, e aí eu acho uma coisa, uma curiosidade, é que as pessoas falam assim, às vezes tem coisas que nós temos que decidir, né? E não tem uma referência, porque todas as equipes são de manhã. Então, nós temos que testar algumas situações. Sim. Testar, por exemplo, um cardápio, faz escrito, faz digital, vê como com o convidado antes, vê depois. E aí eles falam assim, mas como é nas outras equipes pra gente fazer? Não, a gente vai ter que testar. E até mesmo aqui em Franca, que tem uma equipe na hora do almoço também, a dinâmica deles é diferente, porque eles se encontram num hotel. Sim. Que já tem a estrutura, já tem um cardápio, e vocês estão num ambiente diferente, né? Sim. Então, e o Coco Bambu pra gente se adequou legal, mas agora a gente tá tendo uma questão de crescimento, né? Um problema ruim. Um problema bom, né? Um problema bom. Eu tô achando maravilhoso. Você sabe que eu quero bater 70, né? Até o final do ano. Eu acho que Vamos pra cima. Eu acho que tem que bater mesmo também. Eu te motivo a isso. E nós estávamos aí com uma taxa de 1 por reunião. Deu aí, né, uma... A gente trouxe esse feriadinho aí, ajudou esse feriadinho bastante. deu umas quebradinhas aí, mas entrava um membro por reunião. Mas vamos aí que vai entrar mais um em breve, hein? Spoiler. Hashtag fica a dica, né? E aí, então, vocês entrou esse desafio, você começou como diretora consultora. Conta um pouquinho da sua experiência como diretora consultora, né? Pode falar pontos positivos, pontos negativos, as dificuldades que você teve, o sucesso que você teve. Tá bom? Porque eu procuro diretores consultores para lançar equipes. Você quer que eu comece do lançamento, todos os desafios? Meu Deus. Não, faz uma apanhada, assim, de experiências geral. Fala, olha, foi muito bom aqui, tive certas dificuldades aqui, aprendi muito com isso. Com essas dificuldades. É porque no lançamento... Porque é diferente uma equipe em andamento, uma equipe em lançamento. Totalmente diferente. Porque no lançamento, você está vendendo uma coisa que não é palpável. Então, você está vendendo uma ideia. Por mais que seja uma metodologia incrível, de 40 anos, que você tenha N coisa... a pessoa não está sentada ali no U, vendo o jogo acontecer. Essa é a dificuldade. Então, você tem que vender uma coisa que a pessoa não está vivendo, até que você junte ali a quantidade de membros suficiente para a pessoa viver. Então, a minha ansiedade, o meu desespero interno era assim, eles têm que viver isso, eles precisam viver isso. Às vezes a pessoa estava ali cansada fazendo aquela reunião, a segunda, a terceira, a quarta reunião, a gente vai lançar? Mas não vai lançar? Eles ficam ansiosos por aquilo, e a gente também quer que eles vivam isso, né? Sim. Então você fala, não, olha, mas calma, vai acontecer. E aí eles vão desanimando, vão ficando cansados, porque eles querem sentar no U, eles querem fazer jogar o jogo. E a equipe não está pronta ainda. Não. E aí você vai perder, corre o risco de você perder no meio do caminho essas pessoas. E aí isso é muito... Eu não sei, eu me senti assim, como eu falava pra eles. Eu falava, gente, espera, vocês nem começaram a viver isso ainda. Vocês não sabem a potência disso daqui. E quando chegou perto do lançamento, que tem aquele tempo, tem que lançar até tal data. E aí passava pela minha cabeça que pudesse não acontecer pela quantidade de membros que tem que ter, tal, os requisitos que tem que preencher, eu falava isso pra eles. Eu falava, gente, se vocês soubessem, a gente não pode bater na trave. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Vocês precisam viver isso daqui. A gente tem que fazer isso acontecer. Então, para mim, o desafio é esse. Eles não... E aí, levar para outra equipe é um risco, né? Exato. Porque aí eles vão ver o jogo acontecendo e aí eles vão querer... É uma faca de dois gumes, né? A gente está lançando uma equipe em Igarapava e uma em Pitangueiras, lançamos uma em Ituverava, que não existe BNI nessas cidades. Então, a gente está exatamente... Ituverava estava nesse, a gente lançou a equipe no final do ano passado, que é exatamente isso, eles estão apostando numa ideia.
E a ideia, inclusive, é até distante, porque ou é Ribeirão Preto, ou é Franca, ou era Barretos. Então tem um certo deslocamento, e tem muito membro da equipe lá de Ituverava que, durante o lançamento, não foi visitar uma outra equipe fora. Então eles estão realmente numa aposta. Aqui dentro de Ribeirão Preto já é um outro problema. Que Ribeirão Preto e Franca, que já tem equipes, é um outro problema. A gente tem exemplos, só que se eu levar num lugar errado, e a gente está falando de cultura, e aí vamos ser bem sinceros, o empresário ele quer ter um resultado rápido, e ele tiver a oportunidade de sair desse processo de lançamento, que é leva um certo tempo, ainda mais no Bárbaro, que levou um pouquinho mais de tempo, que era um ambiente diferente, um horário diferente, você pode perder ele, para ele falar, vou ficar aqui. E a gente, inclusive... E aconteceu. Aconteceu, né? Então, inclusive, a gente tem até que desestimular um pouco esse processo. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque você não consegue explicar para o empresário que não é só o financeiro. Naquele momento, naquele primeiro momento, sabe? Ele tá ali pelo negócio. Sim. Ele tá encantado pelos números. Então, depois que ele vai entender, quando ele começar ali, aí ele vai falar, não, isso aqui é muito mais, isso aqui é muito maior. Hoje você vê gente ali que tá ali, que não precisa estar ali, que não é a questão de financeira que tá... Não é o financeiro. Não é o financeiro. Mas, enquanto ele tá vendo números, esse é um risco. Então, até precisei conversar com você, né? E a gente alinhar essa questão de poder visitar as outras equipes e não fazer essa mudança. E a gente não pode nem ficar bravo com ninguém, porque quando eu entrei no BNI, foi pelos números. Eu falei, pô, legal, vou aumentar a minha empresa, vou faturar mais. E aí, com o passar do tempo, eu entendi. Você vai vendo tendo outra visão. Outra visão. E aí eu aprendo, eu entendo o que é, né? Mas os empresários que estão no processo de lançamento, eles estão apostando numa ideia, eles ainda não estão 100% com a cultura, eles estão criando essa cultura, criando esse entendimento do que é o BNI. Sim. Muitas vezes não sabem nem o tamanho do que é o BNI, né? A gente vai agora no final do mês, a gente vai estar lá na conferência do BNI, vai ter gente do Brasil inteiro lá. Não, e às vezes estava prestes a lançar, teve um membro que chegou em mim, que é tipo um membro importante hoje para a equipe, ocupa cargos e tudo mais, que tá bem na equipe, falou para mim, tô no meu limite. Aí eu peguei na mão dele e falei, confia em mim. Confia em mim. Fica só mais um pouquinho. E teve gente que saiu assim, na trave para lançar. Eu tenho certeza que se arrepende. Porque hoje a equipe tá voando, né? E eu usei essa questão da conferência, mostrei para eles. Eu fui na conferência, eu vi tudo o que aconteceu lá. E aí eu fiquei mais impressionada ainda. Porque a gente fala, quando fala de uma equipe, hoje o Bárbaro tá com 27. 27. 27 membros, né? Lançou com 19, né? E já está em 27 mesmo, então já está crescendo mesmo, cresce com qualidade até, né? Os membros têm a visão de 27. Aí o cara fala, nossa, tem bastante empresário. Não tem. Não. Não tem. Só no Brasil são mais 16 mil empresários que você pode se relacionar. Né? A nossa regional vai chegar agora a 700 membros até o final desse mês. A gente vai lançar Igarapava com 30 já. Não, é impressionante o trabalho que vocês estão fazendo. Então é um crescimento muito grande. Imagina você ter essa proximidade. A gente está estreitando os relacionamentos com as regiões do BNI próximas, aqui em Rio Preto, em São Carlos. Nós ficamos assim, eu e a Marcela, quando a gente chegou no hotel, que a gente viu o pessoal falando espanhol, italiano, inglês, eu falei, mas é nacional? Não era nacional, né? Não, é muito contato, é muita gente de todo lugar. É impressionante, assim, e quando entrou as bandeiras, sabe, do Brasil inteiro, cada deck segurando a bandeira, nossa, foi assim, de arrepiar. Sabe, você vê que você faz parte de uma coisa que é muito maior que você. Eu até falo, né? Agora está muito em cima, a conferência é agora no final de maio. Estaremos lá. Estaremos lá. Mas assim, já se preparem, membros, para o próprio 2026. Não perde essa oportunidade. Não, eu falei muitas vezes isso. Né? Assim, às vezes você fala assim, não, vou fazer só metodologia, vou seguir a metodologia. Você está perdendo. É muito maior. Acho que fazer parte da reunião, de uma equipe e viver somente a equipe... Acho que é 10% da capacidade do BNI. Não, e aí você não vai alcançar aquilo que você, né, tanto almeja. E se você for conversar com pessoas, por exemplo, a Marcela, né, que tá ali, sentou como membro no U ali, e olhar para ela e falar qual foi a trajetória dela. Não foi só reunião, imagina, de tudo ela fez, participou e eu fui atrás, de tudo.
Né? E a gente não via a hora de poder as duas participar, que era pra gente ir junto. A gente já ficava pensando, ai meu Deus, ela já vai nos negócios de diretora, eu não vou. Exatamente. A gente vai ficar separada. Pois é. Agora, por isso que eu Não faltou convite. Mas você estava no desafio, né? A gente saiu um pouquinho. Isso, desafio, exatamente. Então, o desafio foi esse, para vender essa questão sem a pessoa, né, conseguir viver isso. E o que foi a outra pergunta que você me falou? Os prós e os contras? Isso, os prós e os contras. Ali falou assim, olha... E os prós, o pró que eu vejo é que a equipe que é lançada, quando lança, é muito unida. Porque todo mundo tá ali, comeu 1 quilo de sal. É, isso aí. Entende? Então, a gente veio ali no sofrimento, Sofreu tentando junto, juntar, né? e fez junto. Então, ali, eles são bem comprados, assim, no grupo, com a ideia. Então, por exemplo, precisa fazer ajuste? A todo momento, como toda equipe. Então, eu vou lá, peço algum ajuste para eles. Vamos ajustar essa questão aqui e ali. No outro dia, eles já fazem. Caiu um exemplo, uma quantidade de 1 a 1. Se eu falar hoje, amanhã tá sendo feito. Eles são muito receptivos, muito abertos e unidos. Unidos. Assim, não é fácil. Não. Dá um belo de um trabalho. Muito. Leva tempo. O Bárbara levou até um pouquinho mais de tempo do que o normal, né? Mas, assim, quando você olha para trás, você fala, nossa, isso aqui valeu a pena. Porque olha os meninos lá, né? A equipe, né? E já tem muita evolução. Evoluindo, muita evolução. Se desenvolvendo. Muito, eu olho para eles assim, já começaram, sabe, a se vestir diferente, a conversar diferente, a preocupar com a visibilidade, os 8 minutos, já é outra coisa, assim, já não é igual quando eles chegaram no grupo. Quando começou. Dá até para fazer um antes e depois já, é? Mesmo com 6 meses, já dá para pegar umas fotinhas e fazer um antes e depois. Legal, então fica aí para você, quando você fizer ali uma reunião com a equipe, você mostrar para a equipe. É verdade. Porque acho que é isso que é o legal, né? A gente fala de negócios, mas você bate o olho lá e você fala, olha só. Não, né? conversa diferente. Então, olha como é que ele está se portando diferente, a postura é diferente, a vestimenta é diferente. Imagina que jamais ele usar tá usando um blazer, né? Tá com uma forma diferente de se postura, né? De se portar mesmo, de se relacionar, né? E hoje, como está o Bárbaro, né? Quais são ali os desafios que você vê para a equipe? Desafios de hoje, local, porque a gente está crescendo. Que é o desafio, né? Porque a gente não tem, como você falou, a gente não tem um benchmark certo ali. Exato, e a gente está crescendo. Você sabe que vocês são benchmark para outras regiões que também estão colocando, né? Porque legal. Vocês sofrem os problemas e eles vêm me perguntar. Você tem uma reunião na hora do almoço? Eu falei, tenho. Quais são as dificuldades? Tais. Se vira aí que você vai ter... Aqui você vai ter problema, entendeu? O local para fazer tem que ser assim, tem que ser um local que tem almoço. Porque o local tem que ter o almoço. Então, o desafio, eu acho que está ali para os anfitriões, né? Recepcionar, e aí aquele momento de colocar o cardápio, se faz o digital, onde já testamos de um jeito ou de outro. Então, esse é o desafio da equipe. O próprio local é um desafio, às vezes. O próprio local. E... o restante, eles são muito esforçados com essa questão da metodologia, de aprender, estão muito dispostos, tudo que você alinha, eles mudam, ajeitam. Acho que é mais isso nesse momento mesmo. Hoje a equipe está focada em achar um lugar que se adeque melhor à necessidade deles. E essa questão do almoço também. Entendi. E é complicado, né? Porque de manhã cedo, então, na equipe da Marcela, nas equipes da Marcela, que a Marcela está, né, no único no estilo, você facilmente consegue colocar um coffee. Né? Porque então, o coffee se adequa a qualquer local, né? O coffee se adequa a qualquer local. Como é que você coloca um almoço? Você precisa ter uma comida transportada. Não é tão simples, Não né? é nada simples. E até a gente sente, pelo menos em Ribeirão, dos empresários, uma exigência também quanto ao local. Tá? Tem isso, né? Então, não pode ser um local, tem que ter ali uns requisitos, algumas coisas, o estacionamento, tudo meio... Então, tem uma preocupação. Tem que dar uma... status, tem uma preocupação com isso. Então, assim, o Coco Bambu hoje atende esse requisito, atende a questão do estacionamento, mas está ficando pequeno para a gente. Então, nós vamos ter que... É interessante, mas Ribeirão Preto carece de uma estrutura, né? Então. De vários tipos de estrutura, né? Sim. Você tem vários locais, mas... assim, na verdade, não é que carece de ter, né? Você até tem, mas são lugares que ficam inviáveis você se reunir. Sim. Nós estávamos testando mas aí não era no tamanho, não se adequou tão bem quanto a gente esperava. E assim, o que a gente conclui também, gente, que não vai ter o lugar perfeito, né? Não.
Não vai ter o lugar perfeito e vai ter que ser aquele que mais se adequa. Porque também é uma outra questão, não basta focar só no almoço. Por que é do almoço? Porque o almoço precisa ter o networking. Exatamente. Então não adianta ter um lugar só para ela sentar e comer. Tem que sentar, comer e dar para conversar. Bater um papo. Exato, fazer um a um se precisar. Então, pós ali. Então, agora o shopping atende essa questão. Tá tudo ali perto. O próprio Coco Bambu tem a estrutura para tudo isso. Exato. Então, o próximo desafio vai ser achar um local maior que vá permitir que a gente tenha essa questão. Porque não basta sentar para almoçar. A gente tem que pensar na qualidade do depois. Entendi. Porque dali eles já saem para tomar um café e fazer um a um. Dali eles já fazem um monte de relacionamento. E eu já percebi que esse lugar que a gente testou não foi igual. Não deu certo. É muito bom. Porque o olhar do DC tem que estar atento a esses detalhes. É um lugar bom, a alimentação é boa, mas... Amei a e comida. a mais? A comida é perfeita, atende os requisitos. Ai, tava uma delícia. Que pena. Eu tinha já um almoço marcado. Comida maravilhosa, mas não atendeu esse ponto aí. Bom, se a gente tá ali para fazer networking no almoço, não aconteceu. Não rolou. Então tem que procurar um lugar para melhor adequar, Sim. né? E eu acho que exatamente esse é um dos grandes desafios que vocês têm pela própria estrutura da cidade, né? Os restaurantes não têm esse ambiente. Não comportam. Às vezes o tamanho também comporta, mas não comporta todo o tamanho que tá chegando a equipe. Não dá resposta. Nunca vi, os caras não respondem a gente. É bem engraçado, assim, né? Eles não querem vender, viu, Elton? Não tá afim de ter almoço. Tá fácil demais, né? E também, acredito que, assim... A gente teve até aquela questão, né? Que em Franca eles conseguiram num hotel, né? Mas você foi tentar o mesmo hotel em Ribeirão e não conseguiu. Não vai. Não explica, né? Não tem essa explicação. O perfil de empresário é outro. Cada cidade tem o seu, né? Tem o seu. A sua exigência. E é complicado mesmo. É bem complicadinho, assim. Eu acho também um outro desafio que tem na equipe, aí a minha observação, é pela propriedade deles, né? Eles são muito jovens, eles têm muita energia e muitas vezes essa energia ela é desfocada, né? Sim. É porque tudo vira uma grande questão. Essa é a... eu estava até conversando, trocando essa ideia nesse sentido com eles. Assim, não é que vão ter várias mudanças, vai agradar uns, não vão agradar outros, mas a gente precisa ter jogo de cintura e saber conversar, né? Sim. Então, não gostei dessa situação, vou ali conversar. E não é assim, muito assim que acontece. Então, uma pequena coisinha vira uma grande coisa. Então, eu preciso conduzir muito ali, ficar muito atenta a todas essas pequenas coisinhas e conversando com eles, falando, pessoal, conversem entre vocês, né? Você tem que ser uma mentora mesmo ali para eles, para poder focar ali para terem um não sair do foco, porque a gente está aqui para fazer também negócio e relacionamento. Exato. Então, se tudo que for... E até uso a Marcela como exemplo novamente. Eu falei, quantas vezes a gente teve uma questão séria no grupo? Em 6 anos, uma. Então, uma muito séria, que foi conversado com você resolveu, acabou o assunto. Isso. Entendeu? Agora não. Agora, tipo, quando a idade, quando é muito jovem, eles veem problema constantemente ali. Até onde não tem. São muitas vontades. Isso. Tanto é que quando essa questão do local foi uma... Nossa, precisa mudar. Conseguimos um local legal. Como eu disse, é só o tamanho mesmo que não está comportando. Mas aí foi fazer essa mudança, aí todo mundo, mas estava tão bom lá. Tinha estacionamento, a gente depois ia fazer 1 a 1. Aí precisou sair para eles se acalmarem e ver que, na verdade, o local que a gente estava... É o melhor que tem ali para aquele momento. No momento é o que tem de melhor. Às vezes não adianta, né? Às vezes a gente fala por experiência, mas às vezes tem que deixar eles experienciarem. Isso tem muito a ver com a idade mesmo. Eu acho. Mas e de outro lado, a cidade, ao mesmo tempo, tudo tem seu pró e seu contra, né? O contra é isso, mas o pró é que eles são assim, né? Energia lá em cima, para fazer negócio com eles. Eles chegam na hora do almoço, estão animados. E fica lá depois do almoço e reúne. E uma coisa muito legal que eles fizeram é que, pelo menos acho que tem 4 ou 5 se uniram, montaram um escritório, né? Cada um tem a sua empresa, são acho que 3 ou 4 empresas dentro. Montaram um hub. Isso, tipo isso do BNI. Então tem a Tainá com a parte de estética, Legal. O João, tem o Gilmar, tem a... Esqueci o nome dela, gente. Tá faltando. A Júlia. Nossa, ela vai brigar comigo ainda. Vai falar, amiga, como você esquece? Vai rolar um negócio pra ela aí, esse então, eu tô falando já. Tá vendo? Então pronto. Viu, Júlia? Depois fica a gente feliz, conversa. Então, e pra você ver como eles são unidos.
Né? Então, isso é a parte boa. Isso é muito bom. Gostam de fazer negócio, fazem negócio entre eeles bastante, relacionamento. Que legal. Aí tem, né, a gente tem que ir ajeitando os contos. Mas eu acho que isso é bom, porque assim, é importante. Eu falo assim, eu prefiro puxar doido do que empurrar bobo. Eu também. Então, é mais fácil você ajudar eles a terem foco do que ajudar eles a terem energia. Né? Então, é difícil questão, motivar, né? A motivação vem dele. É uma questão de maturidade, é uma questão de tempo, de aprendizado. E aí, se eles estiverem abertos a isso, eles só têm a crescer. Só têm a se desenvolver. E acho que foi a Fabi que na reunião falou isso também. Falou assim, não, e vocês estão, assim, anos-luz à frente da equipe que eu estive quando lançou. Vocês estão muito bem, sim. Porque a gente falou, né, nós somos jovens, ainda tem umas questõezinhas. Eu falo nós porque eu falo como equipe, né? Você faz parte. Como equipe, Você é diretora consultora da equipe, mas você faz parte da equipe. Como equipe. Então, aí ela falou, não, vocês estão ótimos, gente, pensa bem. Vocês estão... E sim, tem um ajuste ou outro, mas eu tô feliz com o todo, sim. Não, eu também tô. Eu tenho observado, visto ali o crescimento de vocês e eu falo, a gente está ali exatamente para ajudar eles, né? Então, às vezes, algum problema pode parecer um monstro, a gente chega e fala, não, né? Ó, faz assim que vamos resolver, o nosso foco é esse aqui, é fazer E o quanto negócios. A gente aprende, né? Aprende muito, né? Nossa, o quanto eu aprendo com eles não tá escrito, assim. A cada 0 a 1, a cada conversa com cada um, a cada troca, a cada almoço, o que eu aprendo não está escrito. Assim. Eu falo, quando você ensina, você aprende até mais, né? Não, e os desafios, porque mesmo quando eles pegam uma coisa pequenininha e transformam isso numa coisa grande, para eu conseguir mostrar para eles que é uma coisa pequenininha, eles me desafiam, né? Sim. Porque não é tão simples assim. Você pensa, você sabe que é de acordo com a sua experiência, com a sua visão de mundo, mas é outra coisa a visão de mundo da pessoa, tem a idade dela, então você tem que conversar. Ela precisa entender o que você está passando, então é rico, assim. Você precisa saber como tocar né, aquela pessoa e mostrar para ela, olha, eu tô aqui, é esse que é o desafio do DC, é que cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Então, a forma como eu converso com a Elu não é igual que eu converso com o Gilmar, que não é igual que eu converso com o Hudson, que não é igual que eu converso com... Cada um tem um jeito. Isso, exatamente. Entendeu? E precisa ouvir de um jeito. Então, o DC tem que estar atento e conseguir essa troca. Você tá com a anteninha ligada ali. Às vezes é uma coisa que para alguém de fora seria normal e você já levanta a orelha e fala, isso aqui vai gerar isso aqui tem que ser falado conflito. Assim. Temos que abordar dessa forma, temos que ali ajudar esse aqui eles a gente tem que conversar assim. Exatamente. Mas é muito rico. Mas isso faz parte de ser uma diretora consultora, entendeu? Que é você ter essa capacidade de ajudar eles a terem sucesso. E é o grande diferencial de ser um diretor. Por que eu seria um diretor consultor? Se você é apaixonado por ajudar os outros, você precisa ser um diretor consultor. Porque o foco de vocês, diretores, é exatamente isso. É ajudar os membros da sua equipe. É obviamente que isso também te ajuda a construir a sua imagem, a credibilidade. Você está numa posição de liderança, uma posição de estratégica, né? Então, isso ajuda muito a sua empresa também, e você, mas se você gosta muito, é o lugar que você tem que estar. Então, eu e o Marcelo estamos no lugar certo, porque nós amamos ajudar eles. Ótimo, o diretor executivo fica muito feliz em ouvir isso. Bárbara, sim. Nós estamos terminando nosso horário, estamos chegando no fim do nosso tempo. Eu avisei que ia ser rápido, né? Que segunda vez já era, né? Mas eu queria que você deixasse, então, um recado para os membros que estão nos assistindo por que eles precisam, né, vivenciar, o que eles precisam fazer para ter sucesso no BNI, vamos pôr dessa forma. Os membros. E os empresários que estão chegando aqui, estão querendo entender o que é isso aqui que eles estão falando. Eu conheço a Bárbara, quero conhecer, quero ver o que ela está falando. Por que tem que vir para o BNI? Os membros, eu falaria para eles continuarem. Porque essa sensação e essa vontade de, vou desistir, tá muito... Isso é normal no começo, até você entender realmente como que funciona. Isso já foi um sentimento da Marcela, já foi um sentimento meu, já foi um sentimento de todo mundo que passou por ali em algum momento, né? Então, continua, anda mais um pouquinho. Sabe quando aquele desenho que você tá ali com a marretinha e o tesouro tá quase ali, você tá chegando no tesouro e você desiste. Então, assim, continuem, façam e não percam o foco. Continuem, foquem.
né? Vocês estão ali tem um motivo de você estar ali. Tem um porquê, né? Tem um porquê. E para os que ainda não são membro, gente, não tem como dar errado. Olha isso, não tem como dar errado. Como que não tem como. É uma metodologia de mais de 40 anos, né, que funciona. Eu e a Marcela somos a prova viva, né? Temos aí 6 anos e nosso escritório não seria tudo o que ele é hoje se não fosse o BNI. Talvez seria em um tempo assim, nossa, muito maior. Não dentro de 6 anos. Né? Levaria mais tempo para a gente alcançar o que a gente alcançou. Então, assim, deem essa oportunidade, façam parte do BNI, vai valer muito a pena. Muito bem. Então, Bárbara, obrigado por ter vindo aqui, por ter doado um pouquinho do seu tempo. Parabéns pelos resultados que você está tendo lá no BNI Bárbaro, né? O crescimento que vocês tiveram. É realmente desafiador, é uma equipe muito jovem, com empresários muito jovens, mas vocês estão tendo já esse resultado e aí é só continuar o trabalho com foco que vocês vão crescer mais e daqui a pouco realmente vocês não vão conseguir mais estar onde vocês estão, vão ter que ter esse problema gostoso de achar um novo lugar para caber, né? Mas parabéns novamente aí pelo trabalho de você, pelo seu trabalho, né, como diretora ou consultora, parabéns pela equipe, pelo resultado da equipe também. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar à frente de uma equipe como Bárbara, eu gosto muito da minha equipe e também sob o seu comando. Ah, que isso. Muito obrigada. Eu agradeço aí, por mais que não tenha sido devido pelo meu convite. Gente, obrigado, valeu.